Tem momentos em que a vida parece travada de um jeito que nem oração comum resolve. Você faz tudo certo, se esforça, corre atrás, mas algo invisível continua te puxando para trás. E não, isso não é só azar. Existe um poder oculto que age em silêncio, através de inveja, fofoca, maldições lançadas e até magia negra. É como se existisse uma barreira entre você e a vida que Deus prometeu. E se você sente que nada flui, que portas se fecham sem explicação, pode ser que essa barreira já esteja ativa há muito tempo. A verdade, nem todo sofrimento tem causa natural. Muitos carregam correntes espirituais sem nem saber. E pior, tentam quebrar com força humana aquilo que só se desfaz com intervenção divina. Mas hoje você vai descobrir uma chave que poucos conhecem. O Salmo 39. Não é só uma oração bonita da Bíblia. É uma estratégia espiritual capaz de romper ciclos, anular encantamentos, silenciar vozes contrárias e ativar a proteção do céu. Mas atenção! Esse vídeo não é para quem busca alívio momentâneo. É para quem está pronto para ser liberto de verdade, espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente. Quando a vida parece travada e nada flui, pode ter certeza. Há algo no invisível tentando te parar. São como correntes silenciosas que puxam para baixo. Às vezes é inveja, fofoca ou até mesmo magia negra. É aí que entra a oração com base no Salmo 39, como um escudo forjado pela fé em Deus. Muita gente ignora o poder oculto dessas forças porque não as vê, mas sente. Cansaço sem explicação, portas que se fecham do nada, conflitos que surgem do nada. Esse é o sinal de que há bloqueios espirituais em ação, e a única chave capaz de virar essa fechadura é a oração direcionada. O Salmo 39 não é aleatório. Ele traz códigos espirituais que desarmam essas armadilhas. Se você quiser aplicar isso, comece com algo simples. Acenda uma vela branca, abra sua Bíblia no Salmo 39 e leia com intenção. Fale em voz alta, como quem está quebrando grilhões, pedindo que Deus revele o que está por trás dos bloqueios. Mantenha a oração constante por 7 dias, sempre no mesmo horário. Isso cria um campo de proteção ao seu redor. Essa atitude não apenas rompe com as forças da magia negra, mas também desperta uma nova consciência espiritual. E quando a consciência se expande, a libertação se torna inevitável. É nesse ponto que começamos a buscar não só livramento, mas libertação profunda. E isso nos leva ao próximo passo, a busca pela intervenção divina. Há momentos em que a alma clama por algo que nem sabemos explicar. É como um nó invisível apertando o peito, uma trava que nos impede de avançar, mesmo quando tudo parece certo. Nessa hora, é preciso buscar não uma resposta humana, mas a intervenção direta de Deus. A libertação divina não acontece por acaso. Ela é provocada por um coração rendido, que reconhece que não dá mais para lutar sozinho. É quando oramos com fé, não como quem repete palavras decoradas, mas como quem rasga o peito pedindo socorro. O poder oculto de uma oração assim arrebenta as grades do espiritual. Quer um exemplo prático? Pegue um caderno e escreva todas as áreas da sua vida onde sente estagnação. Depois, ore sobre cada uma delas, declarando em voz alta: Senhor, liberta-me disso. E cite pelo nome. Faça isso por 21 dias e você verá o que parecia impossível começar a se mover com força. Porque quando Deus intervém, até aquilo que parecia morto volta a respirar. Correntes se rompem, pecados antigos perdem força e traumas viram testemunho. Mas antes de tudo isso, há um detalhe crucial que o Salmo 39 nos ensina. E é sobre ele que precisamos conversar a seguir: o poder da língua.
Poucos percebem, mas a boca é uma espada, tanto pode edificar quanto destruir. O Salmo 39 começa com um alerta forte: guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Isso mostra que o maior campo de batalha espiritual não está fora, mas dentro de nós. E começa por aquilo que falamos. Palavras têm peso. Elas liberam bênçãos ou maldições. Quantas vezes você se sabotou dizendo, isso nunca vai dar certo, ou minha vida não tem jeito? Isso não é só desabafo, é como se fosse uma autorização espiritual para que o mal se instale. Até fofoca, dita sem intenção, pode abrir brechas para o poder oculto agir. Aqui vai uma prática poderosa. Faça jejum de palavras negativas por 3 dias. Evite reclamar, julgar ou murmurar. Se escorregar, anote e peça perdão a Deus imediatamente. Você vai perceber o quanto estava sendo vítima da própria língua e como a oração se torna mais eficaz quando a boca se alinha com o céu. Mas o silêncio também é uma arma. Perseverar sem gritar, confiar sem precisar provar nada a ninguém. Isso tem um peso enorme no mundo espiritual. E é justamente nesse ambiente silencioso que a dor, o sofrimento e a espera ganham uma nova dimensão, que nos leva ao próximo ponto: a confiança mesmo no meio da dor. Tem dor que ninguém vê. A gente sorri para fora, mas por dentro está travando batalhas que nem os mais próximos imaginam. O Salmo 39 retrata exatamente isso. Um coração apertado, tentando entender o motivo do silêncio de Deus no meio do sofrimento. E mesmo assim, ele continua orando. Isso é confiança real. A confiança verdadeira não é quando tudo dá certo, é quando tudo desmorona. Mas você continua de joelhos. É saber que, mesmo em silêncio, Deus está ouvindo cada oração, cada lágrima, cada palavra não dita. E isso, meu amigo, tem um poder oculto maior do que qualquer magia negra que tentem lançar contra você. Se você sente que está nesse lugar escuro da alma, faça algo diferente. Pegue um louvor suave, deite-se no chão do seu quarto, feche os olhos e só diga: Senhor, eu confio em Ti. Diga isso repetidas vezes, até que sua mente se aquiete. Às vezes, a resposta vem justamente quando a gente para de perguntar. E a partir desse ponto começa uma virada. Porque ao reconhecer nossa dor, damos um passo em direção à nossa cura. E ao entender o quanto somos frágeis, começamos a ver a vida com outro olhar. E esse olhar é o que nos conecta com o próximo passo da nossa jornada, a consciência de que somos apenas um sopro. A vida é um sopro. Essa frase já virou clichê. Mas quando o Salmo 39 afirma que meus dias são como um palmo diante de Ti, ele está lembrando que somos passageiros, frágeis e cheios de limites. Não importa o quanto conquistamos, basta um sopro de vento e tudo pode mudar. E essa consciência muda tudo. Quando a gente entende que não é invencível, o orgulho cai, a vaidade se dissolve e nasce algo mais forte: a sabedoria. A dor, a perda, a frustração, tudo isso serve para mostrar que estamos aqui por um tempo curto e precisamos usá-lo com propósito. Deus não nos chamou para sobreviver, mas para viver com intenção. Um exercício prático: pegue um papel e escreva o que você faria se só tivesse mais 30 dias de vida. Com quem você falaria? O que pediria perdão? Onde investiria tempo? Esse tipo de reflexão rasga as ilusões e revela o que realmente importa. A oração que sai dessa clareza é uma das mais poderosas que existem. O passado, quando não tratado, vira prisão. Ele sussurra fracassos, revive traumas e nos faz duvidar daquilo que Deus ainda vai fazer. Quantas vezes você já se pegou revivendo uma cena antiga, se culpando, remoendo o que deveria ter feito diferente? Isso não é só memória, é uma cadeia espiritual disfarçada de lembrança.
A boa notícia é que esse cárcere tem chave, e a chave se chama arrependimento sincero e oração guiada. Quando você declara com fé, eu não sou mais quem fui, o céu registra essa decisão e começa um processo de renovação interior. E sim, leva tempo, mas Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com propósito. Um exercício poderoso para isso. Escreva os arrependimentos que mais te perseguem e ao lado de cada um, declare uma verdade de Deus sobre você. Exemplo: fui infiel, mas Deus me perdoou e me chama de filho amado. Transforme a dor em oração. Transforme a culpa em salmo. Faça disso um ritual de libertação. E quando esses laços se rompem, surge um vazio. Mas é um vazio bom, um espaço novo onde o Espírito Santo pode plantar sonhos, identidade e direção. E é nesse novo espaço, limpo das amarras, que começamos a enxergar o que realmente vale a pena. Viver por um propósito eterno e não por vaidades temporárias. Chega um momento em que correr atrás das coisas do mundo já não preenche mais. Carro, casa, status, tudo isso perde o brilho quando o coração entende que foi feito para algo maior. O Salmo 39 convida a refletir. Será que estamos acumulando tesouros aqui ou investindo na eternidade com Deus? Propósito eterno não é só sobre o que fazemos, mas por que fazemos. É possível servir no templo, cantar no coral, liderar um ministério e ainda assim estar vazio por dentro. Porque o verdadeiro propósito começa no secreto, na oração sincera, longe dos holofotes, quando a alma conversa direto com o céu. Quer praticar isso? Separe 15 minutos por dia só para estar com Deus, sem pedidos, sem distrações. Só você, a Bíblia aberta nos Salmos e o desejo de ouvir sua voz. Você vai perceber que quanto mais investe nesse tempo, menos sente necessidade de provar algo para o mundo. Isso é liberdade espiritual. E ao viver com esse tipo de propósito, você começa a caminhar com outra postura. Não reage mais por impulso, não se ofende com facilidade, não se ilude com promessas vazias. Porque sabe quem te guia, e quem vive guiado por Deus não caminha às cegas. Caminha protegido, e é justamente sobre isso que vamos falar agora. Viver guiado por Deus é caminhar por terrenos desconhecidos com os pés firmes, como se já soubesse o caminho. E na verdade, sabe mesmo, porque quem ora recebe direção. A proteção divina não é apenas um escudo contra o mal visível, mas um campo invisível que bloqueia armadilhas, magia negra e forças ocultas. Muita gente só lembra de orar quando algo dá errado, mas quem faz da oração um hábito vive sempre um passo à frente do perigo. Deus revela, livra, fecha portas que parecem boas só para abrir outras que são eternas. Salmos como o 39 não são poesia, são ferramentas espirituais de proteção, força e clareza. Quer aplicar isso de forma prática? Toda vez que sair de casa, declare: hoje não ando sozinho, sou guiado pela mão do Altíssimo. Pode parecer simples, mas essa consciência muda tudo. É como andar com um exército invisível ao redor. E de fato, é isso que acontece quando você ativa a presença divina. E à medida que essa proteção se torna constante, a mente se acalma, o coração se fortalece e a alma se enche de paz. Mas essa jornada que começa com proteção só faz sentido se for compartilhada. Porque quem é transformado por Deus também é chamado para transformar. E é aqui que a nossa conversa precisa voltar ao início, com uma introdução que conecte tudo isso. Agora me diz, depois de tudo isso você vai continuar ignorando os sinais? Vai fingir que esse vazio que sente é só cansaço? Ou será que finalmente entendeu que muita coisa na sua vida só vai começar a andar quando você permitir que Deus entre nas áreas que você mais tenta esconder? Você não está aqui por acaso. Essa oração, esse salmo, essa mensagem, tudo isso chegou até você porque o céu está tentando te despertar.
mas a escolha de continuar travado ou romper de vez é só sua. Então, se algo lá dentro gritou enquanto você ouvia essa palavra, se sentiu aquele arrepio, aquela confirmação que não dá para explicar, é hora de agir. Comece agora. Separe seu momento com Deus. Volte nesse vídeo quantas vezes precisar. Compartilhe com quem também precisa se libertar. E, principalmente, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque a jornada espiritual não termina aqui. Ela está só começando e eu vou caminhar com você, oração por oração, salmo por salmo, até que você esteja livre por completo.